dia para todo mundo. Agradeço a presença de vocês nessa manhã tipicamente univinense, num sábado de feriadão. Então, pô, parabéns a vocês aí. A gente vai começar o FreeSol. Acho que acho que a maioria que está aqui tem ideia mais ou menos do que se trata, né? Festival basicamente para instalação de software livres em qualquer tipo de plataforma, tanto Windows quanto Linux, ou também a inicialização daqueles que querem instalar Linux e querem ter uma força assim. Então a gente vai instalar Linux e instalar software livre nas máquinas, basicamente. Para dar algo mais no festival, a gente faz essas palestras, faz essas apresentações, para o cara não vir aqui e ficar 5 minutos e ir embora, então ele curtir um pouco essa história de ecossistema livre, a cultura livre, enfim. O InstallFest vai estar sendo realizado aqui na 302, essa salinha aqui de trás, então o pessoal que estiver inscrito, ou o pessoal que quiser passar ali depois para trocar uma ideia, ou instalar alguma coisa, perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade. Bom, não tem muito o que falar não, vou deixar o... quem não assinou as listas de chamada também, lá na frente tem disponível, então vocês assinem, por favor. Importante para a manutenção do projeto para os próximos anos. E é isso. Vamos descobrir agora onde é que está o demônio. Hoje o Marcelo falou que está aqui. Provável. E vou deixar aqui agora para o Marco falar, ele vai se apresentar e tudo mais. Tal. Bom dia. Meu nome é Marco, eu já fui participante aqui do Colmeia. Hoje eu sou LPI 2, já fui ex-moderador do Viva Linux, ex-moderador do site do Fórum Slack do Brasil. Mas, domesticamente, eu sou ex-usuário de Linux, hoje minhas estações são FreeBSD. Até tenho lá um computador parado com Linux, mas acabei me casando com esse sistema operacional. Tenho algumas certificações de produtos referente à segurança de informação, produtos de firewall. Hoje eu trabalho numa empresa de análise de segurança, como analista de segurança. E minha intenção hoje é apresentar um pouco desse sistema SD. Aqui todo mundo já ouviu falar, ou já usa Linux, tem alguma noção? Todo mundo dá. Ok, então vai ficar mais fácil. Bom, por que o título da palestra? Onde está o demônio? O mascote do BSD iniciou-se com o BISP. Hoje ele é o mascote do FreeBSD. Esse diabinho se chama BISP. O primeiro mascote ele foi desenhado por um dos um dos animadores da Pixar, que iniciou a Pixar. Agora de cabeça eu não lembro o nome dele. A sua edição, que é aquela edição que está ali do lado esquerdo, é a edição final do desenho, que até hoje é utilizada. Antes dela teve outras imagens, vou mostrar ali depois. O símbolo, o mascote do BISP, ele tem alguns itens que simbolizam questões tecnológicas, como por exemplo o tridente, que tem a conotação do fork, aquela função de C, não sei se vocês conhecem, que serve para você criar um outro processo. Então, todo mascote já tem toda essa história dos seus símbolos. Interessantemente, o BISP também foi o primeiro desenho a ser associado a um sistema operacional. Até então, eram utilizados símbolos de janelas ou logos que não enfatizavam um animal, nem algo desse gênero. Bom, isso foi o que eu li. Quem sabe tem alguma outra referência aí que possa refutar isso, mas algumas das referências que eu li foi essa associação que eu vi. Bom, o BISP ele é bem estiloso, né? Ele chama a atenção quando você vê. Até tem uma história interessante. Na
que eu era moderador no Viva Linux, teve um post no site do Viva Linux, na seção de fórum, falando que o FreeBSD era coisa do demônio, que as pessoas não poderiam usar. Isso é uma história real. A gente teve que vetar o post porque tinha muita gente zoando a pessoa lá, católico, dizendo que não, o PIST é coisa do demônio. Vamos por aqui. Bom, essas daí são algumas imagens do PIST antes da questão do FreeBSD, anterior à questão do próprio Linux. Essas imagens são camisetas que as pessoas tinham com a denominação de usar o BSD e Unix. Até é interessante que tem uma camiseta ali de uns eventos de animação de 1991. Então, antes mesmo de existir Linux, já existia o uso de sistemas operacionais livres. Quem me conhece há algum tempo sempre me questionavam, se não existisse Linux, o que você usaria? Eu comentava, eu acho que eu usaria FreeBSD. Bom, essa daí é a primeira imagem que associa demônios ao Unix. Ela tem uma historinha bem legal. Uns caras de computação que tinham um PD-11, se não me engano, ou PD-5, em 73, estava com o seu amigo de faculdade. Naquela época, o Unix era muito utilizado em instituições de universidade. E daí esse cara, ele viajou e se esqueceu do cofre fechado e o outro cara precisava abrir o cofre. Daí ele arrumou o cofre e o outro cara, para se desculpar, ele fez o curso que ele fazia era de artes, ele fez esse desenho. E esse desenho tem toda uma conotação de sistema operacional. Tem a questão dos pipes, que na época era uma revolução, a intercomunicação de comandos. Tem a questão dos baldes, o dev-null ali associado. O cara foi muito criativo na sua imagem. Os tridentes, como eu já comentei, a questão do fork. Bom, o Unix ele nasce em 69, toda aquela questão lá dos criadores do C, Ken Thompson, Dennis Rich. Acho que essa história vocês já escutaram bastante, se a maioria daqui for de computação, senão é só procurar um pouco na internet. Referente ao Ken Thompson e Dennis Rich tem bastante texto. Daí, um fato interessante que na quarta edição do Unix, apenas que aparece o dispositivo /dev, /null, lendário, buraco negro. Bom, referente ao BSD, Unix 6 é a última versão aberta. Daí, no caso, nasce os BSDs. Aqui uma clássica imagem do histórico de lançamento dos sistemas operacionais, baseado em Unix ou Unix-like. A gente pode ver ali na edição 6 um branch para BSD 1.0 e 2.0. Historicamente, a AT&T, que era a detentora da licença do Unix, ela viu que aquilo ali era uma oportunidade de ganhar dinheiro e começou a fechar o código. E agora vamos começar a vender. Daí os estudantes pegaram a versão anterior e elaboraram, baseado nos fontes, um outro sistema melhorado, que seria o BSD. Daí todo esse histórico referente ao BSD, ele chegou até o BSD 4.3, que foi uma versão de destaque na meados da década de 80. Daí, ali eu acho que seria interessante destacar a questão do Minix em 87, do Understandable, e a questão do próprio Linux em 92. Então a gente pode ver que a questão de uso da computação de uma forma livre, disponibilizar código, não é uma coisa que começou com o Linux.
Claro que a gente tem aí, não consta nessa imagem, a Free Software Foundation em 1985, com o Richard Stallman, que é um destaque para a construção de uma documentação, uma elaboração do conceito de software livre, mas já existia essa questão. Uma informação interessante que depois do Unix 6, para você conseguir ter acesso ao Unix 7, você tinha que ter a licença. E daí, pessoas como o Dennis Rich, eles tentaram negociar uma forma de licenciar o Unix 7 para ser acessível a todos. E esse processo rolou até meados da década de 90. Como a gente pode ver, o Unix 7 é de 79. Tem aqui um texto de uma entrevista na Linux França com o Anders Stangl, que é bem interessante que ele cita que ele cometeu um erro em 1992, pois ele acreditava que o BSD ele iria dominar o mercado. E ele nem investiu no Minix para enfocar essa questão de expansão. Ele deixou o Minix como um sistema operacional para estudantes. Então, bom, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto algum livro do Anders Stangl, ou se não viram, está no momento de dar uma olhada. Esse cara ele criou o Minix, que foi o sistema operacional que o Linus Torvalds olhou lá. Esse sistema operacional não tá sendo o que eu almejo, e começou a construir um sistema operacional próprio. Foi, no caso, o núcleo do Linux. E ali é um textinho, não tem nada demais, né? A entrevista, quem tem interesse da opinião do Anders Stangl sobre o assunto é bem grande, vale a pena. Posso estar passando o link depois. Bom, a licença BSD, a versão original, ela tem uma cláusula chamada cláusula 3, em que mantém o copyright da Beckerly. Inicialmente, essa licença ela não era aceitável pela GPL, porque tinha que manter lá, caso você licenciasse em cima do BSD, tinha que manter em algum lugar que era baseado na Beckerly. Aí, na sua segunda edição, quando em 1998 nasceu o movimento Open Source, eles alteraram a BSD License, criaram uma licença BSD com 3 cláusulas, que é aquela questão de liberdade do código, poder redistribuir, e tiraram aquela cláusula de que obrigava a manter as notas da Beckerly na licença. Daí, referente ainda às licenças, existe uma licença de 3 cláusulas e existe uma licença de 2 cláusulas que é mais simplificada. Você só precisa manter o código aberto e acessível a redistribuir. Essa licença de simplificado de 2 cláusulas é compatível com a licença do MIT. Quem que usa a licença de 3 cláusulas? A licença de 3 cláusulas da BSD é utilizada pelo FreeBSD. Na verdade, é uma licença de 2 cláusulas com uma nota que diz que os desenvolvedores do FreeBSD eles não se responsabilizam pelo código inerente ou qualquer tipo de falha. O NetBSD e o OpenBSD usam a de 2 cláusulas. Bom, NetBSD. Nessa questão de linhas de sistemas operacionais BSD, o primeiro que foi uma vertente do BSD 4.3 foi o NetBSD. O NetBSD, historicamente, nasceu em 92 e tem como um dos integrantes o Tilde Haggard, que é considerado um dos peritos de segurança de informação ainda hoje. O foco principal desse sistema é a portabilidade, ele tem mais de 50 plataformas compatíveis com ele. O desenvolvimento desse núcleo, desse sistema, é focado a você fazer um driver que seja compatível com o maior número de plataformas possíveis. Então, é difícil você encontrar um driver que você elabore lá, ou que você veja lá, que seja compatível somente com uma plataforma.
como a gente vê com a questão do Linux, ou questões como até mesmo do FreeBSD. Um fato interessante do NetBSD é que ele suporta GNOME 0 com Zen. Na questão de virtualização, isso é um ponto bem estratégico, pois hoje o FreeBSD ele tem suporte a virtualizar com Zen, só que no momento ainda não é uma coisa estável, não é uma coisa homologada. Já no NetBSD isso já tem algum tempo e está bem definido. Mas, em compensação, por exemplo, a questão do suporte ao sistema de arquivos ZFS, que é um sistema de arquivos de alto desempenho, criado pela Sun, a versão que o NetBSD suporta é a versão 13 do ZFS, e a última versão do ZFS aberta é a 28, e da 13 para a versão 28 tem muita melhoria. Só um detalhe, a Oracle fechou as novas versões do ZFS. Então, agora, a grande nuvem da Oracle, que tem um desempenho muito forte com o Spark, é só patrimônio dela. E aqui a gente tem os dois logos. No início dos sistemas, os variantes de BSD, eles usavam o demônio para mascote, como logo, como ali aparece na imagem à esquerda, mas com o tempo eles alteraram. Por exemplo, no NetBSD o logo é essa bandeira, e tem pouca associação à questão dessa imagem do demônio aos sistemas. OpenBSD. O OpenBSD é um sistema operacional focado em segurança. O OpenBSD tem uma história bem legal. Eu fiz o i7 em 2007. O Tilde Hardet, que é um dos criadores desse BSD, ele estava no evento. Eu achei muito engraçado. Era uma sala enorme, lá em Porto Alegre. Uma sala assim com umas 500 pessoas ou mais. E daí, nas primeiras fileiras, umas pessoas de terno sentadas. Daí vem um cara lá de trás com uma bermuda, parecia que ia jogar tênis, para palestrar. Tipo, um cara totalmente vestido atípico. E na frente um monte de pessoas de terno e vendo a formalidade para ver se alguma palestra de software livre. Bom, referente ao OpenBSD, o OpenBSD ele nasceu da insatisfação do Tilde Hardet, que era um dos criadores do NetBSD, com a forma com que o BSD estava sendo, o NetBSD estava sendo tratado em quesitos de segurança. Apesar do BSD 4.3 para o NetBSD ter sido uma limpeza do código BSD, que tinha muito bug, tinha muita questão que precisava ser consertada, o Tilde Hardet tem uma questão que ele enfatiza muito a questão de segurança, que alguns pontos ele chega a ser bem chato. Se vocês lerem posts no fórum, vocês vão ver como ele às vezes é um pouco grosso com os termos que ele usa. Destaque para o software referente ao OpenBSD ou OpenSSH. O FireOPF, que tem uma sintaxe muito mais amigável do que o IPTables, e em algumas situações o PF ele tem um desempenho melhor do que o IPTables. Quem já fez uma regra de Fire para IPTables na linha de comando sabe o quilômetro que é para escrever uma regra, por exemplo, para um NAT, para uma porta específica, tendo que habilitar, não digo nenhuma porta específica, digamos umas 5 portas, dentro que habilitar um módulo de multiporte. Já com um PF, que é um firewall do OpenBSD, a sintaxe é bem menor. Vou exagerar, é como se você estivesse programando para C e daí tivesse lá o Python, o Hub com açúcar sintático, ó, faz a mesma coisa, só que bem menor as regras. Certo que hoje a maioria das pessoas, quando vão tratar de file, acabam utilizando interfaces GUI para estar utilizando, que acaba escondendo alguns dos pontos, né? Muitas das features acabam desaparecendo, né? Que as features estão habilitadas na linha de comando, mas não estão habilitadas na interface GUI, porque a interface GUI não fica sincronizado com todas as features que saem no IPTables, no PF ou no IPFW.
E o mascote do OpenBSD é a Puff, que é aquele peixe... Oi? Fugiu, não sei. Paiacu. Não, Paiacu. Daí ali uma imagem referente ao OpenBSD associado a um demônio. Tem outras, que no caso seria um demônio mais musculoso, um demônio xerife. Eram esses os logos antigos. O OpenBSD também é bem interessante pela sua postura, referente a alguns aspectos. Eles são, dos sistemas BSD, eles são muito chatos com questão de liberdade. O que entra no OpenBSD tem que ser totalmente livre. Você não tem, eles não aceitam algum tipo de restrição referente ao código. Tanto é que na questão do sistema de pacotes, que depois eu vou falar quando a gente chegar em BSD, ele tem um número menor. Tem o criador de um dos servidores de e-mail que é conhecido por ser um dos servidores de e-mail mais seguro, que é o Gmail. Ele é um dos desenvolvedores do OpenBSD. De determinada altura do desenvolvimento do OpenBSD, eles, o tio de errado, e eles acabaram tendo uma rixa. E se você olhar lá na questão dos pacotes, ou quais softwares entram no OpenBSD, tem um detalhe bem específico que eles não consideram o DJB DNS, que é o servidor de DNS desse... Não fugiu o nome do cara do Gmail. Que também é um servidor de DNS considerado extremamente seguro, que eles não colocam porque eles não consideram um software válido. Então tem uma postura muito de cultura, não tem uma associação assim tão forte com empresas. Um caso recente dele foi a questão de uma injeção de uma falha de segurança na arquitetura de VPN IPsec do FreeBSD. O FBI injetou, há cerca de 10 anos atrás, uma falha de segurança no IPsec que eles conseguiriam pegar. Caso sniffassem o código, eles conseguiriam ver o que estava sendo passado. E o interessante é que, se vocês pesquisarem sobre esse caso, vocês vão ver que o governo dos Estados Unidos incentivava muitas empresas, muitos locais a colocar o OpenBSD como firewall e como função de VPN. Né? A gente vê assim, um caso desses, começa a ficar um pouco assustado, né? Até que ponto também outros softwares livres também não tem uma injeção de código, né? Sendo que o OpenBSD, eles são muito chatos. Para entrar alguma coisa no código, ou o código ser alterado, ele passa por inúmeros testes antes de entrar a nível de desenvolvimento. Tem um caso também bem interessante referente ao Debian, acho que é de 2008 ou 2009, que um dos desenvolvedores do Debian, a forma de empacotar do Debian não é automatizada como o do SUSE ou do Red Hat, e muitos passos é feito manualmente. Não tem erro. Talvez hoje seja diferente da época, né? Mas um dos desenvolvedores resolveu alterar uma parte do código lá referente ao OpenSSH e mandou compilar e distribuiu. Isso gerou uma falha que, se não me engano, tinha 10 mil possibilidades de chave para quebrar o sistema. E essa falha com SSH só aconteceu para o Debian ou Debian Lights. Tanto é que na página do CentOS ainda consta lá que essa falha só aconteceu para Debian Lights, referente ao SSH. Nessa época veio, acho que é Fernando, um dos Debian Developers, ele estava palestrando aqui, até questionei ele referente a isso, ele comentou que o cara que conseguiu essa falha ganhou um prêmio de um dos maiores bugs do ano. Então, eles são muito chatos com questão de segurança. Além disso que eu comentei, o OpenSSH, o PF, eles têm o IPsec, que é uma plataforma para VPN, que eles mesmos implementaram, que até esse caso do FBI era considerado muito seguro. Também eles estão criando o servidor de NTP deles, eles estão recriando muitos softwares próprios. Referente ao OpenBSD, ao NetBSD, questões internas, eles são muito parecidos.
Agora de cabeça eu não lembro se o NetBSD usa o KSH como linguagem de shell, mas muitos arquivos de configurações são muito parecidos. Agora, quando a gente vai para uma variante de FreeBSD, a gente acaba vendo um pouco de mudança. Já começa pela linguagem de shell do FreeBSD, que é o TCSH. Tem o Dart. Bom, quem usa Mac aqui tem que agradecer também ao FreeBSD. Aquela questão histórica que o Steve Jobs comprou a Next, que era uma empresa que estava desenvolvendo o sistema operacional dela em cima de um kernel de um ambiente microkernel. Daí eles usavam o kernel Match. Agora, não sei se o Match era de Becker, eles pegaram o código era sobre BSD, eles melhoraram bastante, operaram muito, só que faltava muito a questão de software para a plataforma deles. Daí eles pegaram o FreeBSD, a estrutura do FreeBSD, e colocaram softwares da estrutura do FreeBSD compatível com o kernel deles. Historicamente, na biografia dele, do Steve Jobs, ele comenta que um dos motivos para a saída dele da Apple na década de 80 foi uma rixa referente ao uso de um ambiente mais Unix-like com microkernel. Bom, no caso, o Darwin, ele é uma estrutura de softwares liderados pela Apple, algumas sobre licença GPL, algumas sobre licença BSD compatível com o Mac consegue utilizar esses softwares e colocar na sua arquitetura. O Darwin, historicamente, teve muitas versões abertas, com um cara chamado OpenDarwin, no entanto o projeto OpenDarwin parou. Talvez faltou comunidade, faltou gente querendo evoluir isso. Daí hoje tem um novo projeto que é o PuriDarwin, que ele tenta pegar apenas os aplicativos livres e colocar numa estrutura para ser usada com o Mac e, no caso, uma versão do Mac aberta. Ô Marcos, foi daí que veio aquele fork do X que o Mac usa hoje? O fork do X eu não saberia te falar. Que é uma versão diferente do X11 padrão que do Linux usa. Não saberia te Tem falar. umas diferenças de driver. Porque, primeiramente tem a questão dos drivers. O Darwin ele não usa os drivers da Apple. Tem um problema referente aos drivers. Eu acredito que essa questão do X foi toda aquela fusão quando o Mac teve a fusão do Steve Jobs entrando na Apple. Eles devem ter pego o melhor do que tinha do Mac antes desse Mac Unix-like, juntaram com o Next e juntaram com uma estrutura BSD. Agora, em que ponto, que altura que aconteceu essa mudança, eu não saberia informar. Né? Mas o desempenho na época, no começo, para o Mac, com placa de vídeo, o uso da placa de vídeo, quem teve a oportunidade de ver um computador com Mac ali, meados de 2003, 2004, percebia drasticamente um desempenho para vídeo interessante. É por isso que eles conseguiram o espaço que eles têm hoje em dia na indústria do cinema, né? Sim, toda aquela questão da Pixar, né? A Pixar, ela começou o ambiente utilizando esse sistema com Next e FreeBSD que tinha um alto desempenho comparado com outros sistemas. O mercado do Next era a computação para esse tipo de nicho. Né? E isso ganhou bastante desempenho. Bom, FreeBSD. O FreeBSD tem uma estrutura chamada de ports. Quem já utilizou, por exemplo, o Gento, que é uma distribuição que talvez não tenha muita gente que use. Tem um ali. Ele tem uma estrutura onde o intuito é você compilar os softwares para ser usado no sistema. A ideia é ganhar desempenho e otimizar com as features necessárias para o seu ambiente. O Gento ele pegou essa ideia dos BSDs likes na estrutura do ports. O software que faz isso é o Portage ou é o nome? Portage. Portage.
Só que, no entanto, no caso o núcleo é Linux, o Gentoo tem opções de outros núcleos, não somente o núcleo Linux. Assim como o Debian hoje tem também suporte ao núcleo FreeBSD. A vantagem, eu, por exemplo, em casa tenho um servidor que eu compilo tudo. Tem hardware lá, deixa lá compilando, KDE leva umas 2 horas para compilar, mas... Eu me lembro da primeira vez que eu fui compilar o kernel do Linux no meu computador. Era um Pentium 4 com kernel 2.4. Gente, foi 4 horas compilando. E o melhor é quando você erra a compilação. Aí você vai ter que recompilar tudo aquilo lá de novo. Meu, isso foi muito engraçado. Eu tive que fazer 3 vezes, eu fiquei muito bravo. Aí, na época, quando você mandava compilar com kernel 2.4, não podia mais fazer mais nada na máquina. A máquina morria. Bom, aí o ports, ele é bem utilizado, tem uma estrutura de dependências, é dito por alguns que é a estrutura oficial para manter um ambiente com FreeBSD. Ele tem um software próprio que você pode checar se os programas que estão na base do ports estão atualizados ou não, que é o Port Audit. Tem alguns programas que tem sobre outras licenças, que é aquilo lá que eu comentei sobre o OpenBSD, que ele diz, não, tem que ser tudo software livre e aberto. No ports do FreeBSD você acaba tendo pacotes que não seguem essa licença, e daí você tem que acabar aceitando formalmente a outra licença. O Java é um parto para instalar no FreeBSD, é um pouco chato, porque referente às licenças deles, se você não pegar por pacote, se for para compilar, você tem que acessar a página da Oracle, aceitar contrato, baixar manualmente, executar alguns procedimentos. Bom, historicamente ele foi a base de funcionamento do Yahoo e do Hotmail. Na década de 90 tinha muita gente utilizando FreeBSD. O Brasil, naquela época, tinha um atraso tecnológico referente a alguns aspectos, ainda não tinha o estouro da bolha, vinha de uma época pouco conturbada no Brasil referente à tecnologia, mas fora ele era amplamente utilizado. Um dos pontos interessantes do FreeBSD, que também tem no NetBSD, mas não consta no OpenBSD, é a Linux compatibilidade. O que é? Você pode, através do FreeBSD, compilar toda uma estrutura de Linux dentro dele, e daí quando você vai rodar um software de Linux, ele vai carregar toda a estrutura do Linux dentro do ambiente dele. Parecido como se fosse o chroot, que você acaba criando um ambiente de virtualização a nível de sistema operacional. Só que é mais a questão de encontrar as bibliotecas e usar aquelas bibliotecas. Tu acaba criando, não cria um proc próprio, não cria um TMP próprio para aquele ambiente, mas acaba utilizando aquela estrutura das bibliotecas do Linux. Agora no FreeBSD 9, se não me engano, tu tem a opção de usar a base do Fedora 10 e a base do Gentoo 2010, agora não sei qual mesmo. Como o Gentoo e o FreeBSD não tem uma questão de, para a estrutura dos programas fora do kernel, uma edição de um conceito de versão, porque a cada momento sai uma versão nova do programa, você pode compilar e instalar. Não tem aquela questão, tem a versão 10, versão 11 do sistema. Daí, no caso, a nível dos softwares que ficam na userland, que é a área dos usuários, isso pode acabar gerando um pouco de bagunça conceitual, mas com o tempo você acaba se adaptando a essa estrutura de utilizar, compilar os seus próprios programas. E determinadas questões dão aumento de desempenho, mas não é algo assim fenomenal. Daí ali o último ponto que eu queria citar, que é interessante do FreeBSD, é o Jail. O Jail ele é um ambiente de virtualização a nível de sistema operacional que se compara ao OpenVZ do Linux. No Linux você não vem por padrão com o OpenVZ, tu tem que compilar a nível de kernel, tem que setar lá as features. O Linux por padrão vem com o chroot, os BSDs e os Unix-like, no começo tinha esse ambiente de chroot. A ideia do uso do chroot é você
virtualizar uma estrutura de pastas onde a pessoa que acessa aquele ambiente vai ficar limitado àquele ambiente. A vantagem do Jail é, por exemplo, na estrutura de rede, ele chega a segmentar a nível do kernel, ele não chega a instanciar a pilha de rede sobre a mesma pilha, onde é que estão as outras conexões. Bom, a ideia da palestra é não ser uma palestra extremamente técnica, mas eu acho que não estou conseguindo. Era para ser uma coisa mais light, visto que hoje as outras palestras são extremamente técnicas. Então, a qualquer momento, se vocês quiserem, quero perguntar alguma coisa, quero falar sobre o FreeBSD, tem alguma dúvida, podem interromper. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Já que até o próprio nome da palestra é Onde Está o Demônio, eu não sei exatamente por que um demo se chama demo. Saberia dizer? Eu não sei historicamente, mas teve um momento que eles começaram a chamar os serviços do Unix Like como demo, mas eu não sei quando. Você sabe? A raiz histórica é que daimon em grego significa espírito. Normalmente eram espíritos protetores ou espíritos maus. Daí, daimon originou também a palavra demônio, que em latim, daemonium, que significa doença, espírito mau. Mas também existiam tanto os bons como os maus. E como o daimon é uma entidade, é um processo que está fazendo alguma coisa no sistema, eles associaram isso. Provavelmente. Por raiz de palavra. Eu não saberia. Historicamente, eu não tenho nenhuma referência para poder dizer, não, ele é um ponto. Não saberia dizer porque o nosso amigo ali deu uma boa justificativa. Tem mais alguém tem mais alguma dúvida? Gente, não sei se alguém aqui já... Só um minuto. Não sei se alguém aqui já veio num evento de software livre. As palestras elas são um pouco mais dinâmicas e a intenção é a gente estar colaborando e construindo com um conhecimento. Eu conheço alguma coisa referente ao PSD. Quem sabe vocês têm uma pessoa que conheça mais e tem algo a contribuir. Eu acho que tem mesmo que contribuir. Tem que comentar. Rodrigo? Bom dia, Bom dia. Então, assim, qual a tua opinião sobre o seguinte? Você vê sim que o FreeBSD é usado mutuamente assim, embarcado, tipo o Juniper, a própria Cisco usa também o código dela, o código. Então, assim, tem muita gente que questiona, mas o FreeBSD não é tão robusto quanto o Linux, porque Linux é mais usado. Só que a prova tá aí, né? Cisco, Juniper, etc. Lá vai. Mas o que você acha que falta assim para o FreeBSD tomar popularidade não só como embarcado, como pegar pedaços de código e transformar em embarcado, mas como sistema operacional, como o Linux é hoje? Eu acredito que o ponto mesmo sejam as pessoas que usam o FreeBSD. A maioria das pessoas, apesar de ter um movimento aí agora com o PCBSD, a maioria é de um movimento, aquele tipo de filosofia de pessoas do movimento open source. Eles desenvolvem software para eles, se você quiser use, mas essa questão, vamos todo mundo usar software livre, aquela questão de ser um ativista do uso do FreeBSD, eu acho que não tem tanto. E se você for lá no fórum do FreeBSD perguntar alguma coisa muito novata, os caras são um pouco ignorantes. Se tiver erro de português, eles moderam. Se tiver um segundo erro, eles excluem o teu post. E se você persistir, eles excluem a tua conta. Eles são um pouco grossos. A lista brasileira é mais tranquila. Apesar de que tinha aí um cara que fico triste de saber que ele morreu, ele tinha 60 e poucos anos, o nickname dele era irado. Era muito engraçado, ele respondia as pessoas de forma brusca, mandava ler o manual, só que ele era aquele cara que ensinava as pessoas a pescar, aquela questão de aprender o conhecimento. E apesar de dizer para procurar o manual, ele sempre ajudava, né? Esse cara aí morreu, eu pensava que ele era um garoto, sei lá, de uns 25 anos, né? O cara tinha mais de 65.
Foi uma perda para o FreeBSD. Só continuar. Então, na verdade, minha opinião sobre essa pouca utilização comercial do FreeBSD como sistema operacional não como embarcado, é que não existe nenhum suporte, assim. Quando me enfrenta o suporte, empresa grande, tipo o SUSE, uma Red Hat, uma coisa equivalente a isso, FreeBSD. Existem pequenas consultorias, né, que fazem suporte, mas não existe nada maior, né, infelizmente. Mas não pela falta de qualidade do software, porque eu acho que está bem polido, o FreeBSD está bem polido. Agora até, tu comentou ali sobre uma empresa por detrás, agora tem a X-System. O que é a X-System? A X-System chegou, agora, por exemplo, ela que mantém o PCBSD, ela que mantém o FreeNAS, tá tentando andar meio que o estilo de uma Canonical, uma Red Hat, só que ainda é um porte menor, né? É como você disse, é um pouco triste, entre aspas, né? Porque acaba sendo o consenso das pessoas que usam. A maioria das pessoas que usam gostam do sistema desse jeito, né? Querem ser underground. Não queremos 1000 pessoas poluindo nossa lista de e-mail com perguntas. Eles são um pouco chatos em alguns aspectos. Posso comentar? Eu já li alguma coisa sobre o FreeBSD e comparação com o Linux. E pelo que eu entendi, eu acredito que o FreeBSD seja mais estável e mais, até para determinadas coisas, mais confiável do que o Linux, justamente porque ele não é feito também para usar em tudo quanto é computador. Pelo menos foi o que eu li sobre o FreeBSD. Justamente o Linux acaba que quer rodar no notebook, num outro PC, e acaba que nem sempre ele vem já de out of the box ali, já funcionando, né? E o FreeBSD, digamos, é mais confiável. Isso que eu já li. Eu concordo com você em certos pontos, né? Mas é complicado porque a gente tem que sempre avaliar sobre alguns contextos. Mas como tu comentou, o Linux ele está se tornando tão aberto, está entrando tanto drive, está entrando tanta funcionalidade, e apesar de existir um grupo de pessoas que monitoram a entrada dos códigos, o FreeBSD tem uma filosofia menos, vamos lançar uma versão mais nova, lançamos a versão quando a versão está pronta. Tem funcionalidades, se você ver na estrutura, que está para 8, que está para 9, mas ainda não está acabado, e eles são um pouco mais rígidos nisso. Tanto que o Linus Torvalds já se picou com o tio errado algumas vezes. Tipo, como é que era o termo que ele chamou? Macacos que se masturbam com segurança da informação. Se alguém se lembra o que o Linus falou pro tio errado. Alguma coisa com um monte. Que os caras só vai sair quando estiver pronto e a gente achar seguro. Mas é complicado. Teve uma palestra de segurança de um cara do Rio de Janeiro que o cara perguntou qual era o ambiente mais seguro. Acho que foi a melhor resposta que eu recebi, que eu vi referente ao assunto. O ambiente mais seguro é aquele que você tem maior hardware. Por padrão, o FreeBSD ele tem algumas restrições com segurança. Por exemplo, por padrão, um usuário não vira root. Por padrão, o root só é acessível via linha de comando numa sessão de terminal. Se você quiser que acesse, você tem que dar as permissões manualmente. Você está dizendo, não, aquele usuário tem acesso. Só que tem aquela coisa, por exemplo, o PCBSD, que é um BSD mais for user, não é a mesma coisa. O teu usuário já consegue acessar o nível de root, tem permissão para subir, né? Mas isso é muito relativo também. O Linux tem muita distribuição, tem muito ambiente. O FreeBSD a gente não tem tantos forks, não tem tanta... não gostei daquilo, vou criar algo novo com toda uma estrutura de pacotes diferenciados e compatível com a sua versão anterior. Os caras, quando vão lá, quando eles fazem a rixa, não, eles pegam e fazem um sistema operacional diferente. Por exemplo, o OpenBSD, o NetBSD, eles são sistemas operacionais diferentes. O núcleo deles é diferente. Não é que nem no Linux que o núcleo é Linux, né? Apesar de ter algumas questões específicas que podem gerar algum tipo de incompatibilidade a nível de núcleo, mas em geral o núcleo é o mesmo, só muda a versão. Já por exemplo, no FreeBSD para o OpenBSD a diferença é
bem brusca. Mas, por exemplo, quando eles criam um subsistema como o PCBSD, ele é extremamente compatível com o FreeBSD. Então, até é engraçado que o PCBSD, na instalação, você pode optar, você quer instalar o FreeBSD ou o PCBSD? Então, a gente não tem o fork, vamos alterar, vamos fazer algo melhor e vender. Não é bem essa a estrutura. Não sei se consegui te esclarecer. Tinha mais alguém? Só uma pergunta. O FreeBSD ele usa um gerenciador de interface gráfica como o Linux ou tipo, ele tem uma própria para cada distro? O FreeBSD ele não tem uma questão de distro, né? O FreeBSD ele não tem uma questão de distro, por assim se dizer. Ele tem um ambiente próprio. Por padrão, ele não tem uma interface padrão. A instalação é a nível de linha de comando. E você diz, qual interface eu quero? Tem o KDE, tem o GNOME, tem o XFCE, LXDE. A maioria dos ambientes que tem aí para o mundo Linux tem. Eu não posso dizer 100% porque vai que criar uma coisa única. Consegui te esclarecer. O PCBSD, que até depois, se vocês quiserem auxílio para instalar ou colocar numa máquina virtual, até a versão 8, ele só tinha como ambiente padrão KDE. Agora, depois que a Arc System começou a gerenciar, ela adicionou outras interfaces, como o GNOME, o LXDE, o XFCE, como opções para você estar utilizando na interface. Para iniciar, ele é muito aceitável, é muito fácil de utilizar. Tem mais algum? A gente pode colocar então as perguntas agora para o final. Não sei como é que está o tempo, ninguém me deu aviso aqui. Está estourando o tempo. 5 minutos? Então tá. Eu vou correr aqui. Bom, quem usa FreeBSD? Como o Rodrigo lá atrás comentou, tem Cisco, Juniper, Yahoo, empresas que. Bom, Juniper temos a Cisco, que é a maior, e Juniper é a segunda maior no seu nicho, principalmente em roteadores de borda. A gente vê aí muito a Juniper. Yahoo todo mundo conhece, Blue Coat é uma empresa de segurança, a especialidade dela é filtro de web, é a segunda, acredito que seja a segunda no nicho, a primeira seja o WebSense. Temos a Apache, é bem interessante você ver a lista dos servidores Apache funcionando, tem muito servidor Apache funcionando da Fundação Apache com FreeBSD, com gaiolas de Jails virtualizando. Eu posso falar errado, não lembro agora, mas eu acho que as máquinas mais fortes deles são com FreeBSD. Temos a Apple, a F5, que é uma empresa de nicho de segurança. Agora de cabeça eu não sei qual é a especialidade dela. Eu acho que é um produto de faz redundância de links. Mas isso também é nível mais para os operadores, mas também tem soluções de filtro de web, toda essa estrutura de soluções de segurança básica. A Sophos, que é uma empresa de antivírus, tem um appliance se não me engano, de firewall em cima de FreeBSD. A NetApp, que eu acho que é a segunda também, uma estrutura de storage, a primeira é a EMC, storages robustos. Se não me engano, não foi a Wall teve uma queda, eu acho que foi os servidores de storage dela era MC. A Sony, PlayStation 3, aí já está um bom nicho, o site da Sony Japão também é em cima de FreeBSD. Eu coloquei ali o DuckDuckGo. Por que eu coloquei? Ele é um site, de acordo com umas estatísticas, do 2111, ele é um ambiente de busca similar ao Google, só que o interessante dele é que ele diz, nós não vamos usar suas informações. E eles usam o FreeBSD em sua estrutura principal. Projetos derivados do FreeBSD, um pouco mais conhecidos, a gente tem o PFSense, que ele é um Firewall TM, que saiu a versão 2 ano passado. Ele é uma interface GUI para as funcionalidades que o FreeBSD tem. A gente tem o FreeNAS, que é uma solução de storage. A forma que o FreeBSD usa os discos diz a lenda, tem um desempenho bem melhor do que a forma com que o Linux usa
os sistemas de arquivos, mas eu não posso dizer porque esse nível eu conheço pouco. Fiz poucos testes com os FS, que é o sistema de arquivos que agora está no ambiente dele, e o FS. O PCBSD, que é uma interface amigável com o FreeBSD, como eu já comentei, tem múltiplos ambientes, como o KDE, o XFCE, é extremamente fácil. Quem aqui se lembra do Kubernetes, que tem aquele Cocar, isso é das antigas, o Kubernetes nem mais existe, mas era um ótimo projeto brasileiro. Em 2003 já tinha um Live CD, um CDzinho desse tamanho, 2003 ou 2004, que rodava com Linux, com KDE, e tinha muita coisa lá pronto. Pena que morreu, né? O brasileiro gosta sempre das coisas de fora, né? Isso é estranho. Bom, o Desktop BSD, ele é uma solução de BSD, só que a estrutura GNOME, até antes do último lançamento do PCBSD, o PCBSD era só um KDE. Daí tinha essa opção para quem gostava mais do GNOME, que era o Desktop BSD. E o Moonwalk é um firewall que era a base do pfSense 1, agora o pfSense 2 já mudou um pouco a base e usa alguns scripts ainda do Moonwalk, mas não são todos. Aqui, alguém falou aí sobre velocidade, né? A gente tem eu coloquei um texto, se tiver alguém de metodologia sobre como fazer a apresentação, vai me matar agora, porque tem trocentas linhas. Mas em resumo, assim, primeiro de tudo eu vou deixar bem claro. Essas empresas que fazem testes de desempenho, elas são... Parciais. São extremamente parciais. É um pouco relativo, mas a gente acaba percebendo. Eu, quando migrei para o FreeBSD, eu acabei percebendo, senti a sensação de que usar o sistema parecia ser mais rápido. Principalmente na questão da placa de vídeo, eu até achei estranho. Mas não tinha nenhuma informação que mostrasse isso. Daí aí eles fizeram os testes com o PCBSD e o Ubuntu, que ambos não são sistemas otimizados, com timing para a estrutura. Daí eles fizeram alguns testes engraçados, como a emulação do Linux no FreeBSD teve um desempenho melhor do que rodar a aplicação no próprio Linux. Algo como se fosse o IE no Wine. Daí a questão, eles comentam ali, é uma pesquisa, uma análise, depois também se quiserem eu passo a referência, que com o Oracle se percebia muito a questão de um ganho de desempenho. A questão de jogos também, com alguns jogos que tinham a arquitetura nativa para Linux, teve um desempenho melhor para FreeBSD. Também tem uma questão de que o FreeBSD emulando o Linux 64 bits ainda não é uma coisa extremamente estável. Não é que não seja extremamente estável, funciona, mas não é homologado. E teve um grande desempenho melhor, mesmo sendo uma edição homologada para você usar. Eles recomendam usar o 32 bits. Ali é uma questão referente às binárias, ele fala como funciona a questão de emulação dos aplicativos Linux no FreeBSD. Ele tem a referência. Novidades do FreeBSD. O instalador mudou, ficou mais amigável. Quem fez essa instalação, por exemplo, tinha um FreeBSD 5, 6, 7. Acharia um pouco estranho aquela tela de para formatar o sistema de arquivos, que é um pouco diferente. Um pouco diferente entre aspas, né? É que o FreeBSD já usa uma estrutura estilo LVM muito antes do que o Linux como estrutura padrão. O sistema de arquivos dele, o FS, já propõe isso há muito mais tempo. Daí tem a questão de redimensionar os discos, adicionar um disco novo, estender. Isso ele já tem nativamente. E até um tempo atrás, sei lá, até 2009, 2008, não era assim tão comum você ver LVM como estrutura padrão para instalação de sistemas Linux. Nem sei, por exemplo, hoje, se é o padrão do Ubuntu, por exemplo, alguém sabe se o Ubuntu instala por padrão com LVM ou não? Acho que não. O Fedora, tipo, quando tu vai instalar, ele te dá a opção para te habilitar o LVM. Não é o padrão do Fedora? Mudou? Não, ele te dá a opção. O Fedora 17, o beta, pelo menos, te dá a opção. Até a época que eu usava o Fedora era o padrão. No CentOS, por exemplo, é o padrão, que é uma distribuição de servidor. No Sliker mesmo não tem padrão, né? Você faz, põe a mão e faz.
Mas é interessante essa questão que o instalador agora ficou mais amigável, é muito fácil de instalar, gente. Se vocês verem vídeos, é muito tranquilo. Bye bye GCC, bye bye GCC. Essa é uma das expectativas para o FreeBSD 10. E no FreeBSD 9 o kernel já compila com CLang como alternativa ao GCC, seus problemas, não é o mais otimizado, tal. Tem gráficos, tem estatísticas, até estava conversando com um cara que faz estadual de Londrina e ele falou que em muitas coisas o CLang ganha desempenho e algumas outras não. Então, tipo, é bom, funciona, só que não é para qualquer contexto que o CLang ganha do GCC. Mas o CLang está tendo um desenvolvimento e uma maturidade muito maior do que o GCC, que está demorando eras para mudar, evoluir em alguns contextos. Eu não acompanho as listas de desenvolvimento desses softwares, mas eu só leio isso. E me parece que o GCC, para alguns quesitos, demora para evoluir. O FreeBSD tem aquela questão de usar softwares livres e se manter livre. E ele quer tentar retirar um pouco de parte de GNU que ele tem. Por exemplo, se você dá um tar no FreeBSD, ele não... Estão falando que acabou o tempo. Se você dá um tar lá, ele não é o tar do GNU. Os parâmetros são diferentes. O ls também é diferente. Tem N comandos que são comandos básicos que têm argumentos diferentes. Inclusive o manual é diferente. Então, aí também tem uma questão para as novidades que entram no FreeBSD, que é sempre uma tentativa deles. Daí o ZFS está com a versão 28, isso já é no FreeBSD 9. A versão do Firewall do PF, que é do OpenBSD, que eles portam para o FreeBSD, eu acho que é 4.8. Não é... Se você usar o OpenBSD, você vai usar a última versão do FirePF, que é muito renomado. Expectativa de NAC para o ZFS, que é uma segurança ao sistema de arquivos, um conceito de contexto. Quem já fez a matéria de segurança de informação já deve ter ouvido falar, seria o SLinux do FreeBSD. Eu acho que a questão ali do Behavior, que é um novo ambiente de virtualização que eles estão criando para uso próprio no BSD, seria, vamos criar nosso ambiente de virtualização. Eles estão querendo portar o Zen, tem import, até estou com um livro aqui que explica como tentar instalar, mas só que ainda não está homologado o uso do Zen para virtualizar com o FreeBSD. Também é uma expectativa para a versão 9 e para a versão 10. E a questão de 64 bits para Linux ser estável, homologado para ser usado. Acabou. Isso aí. Se alguém tiver perguntas, mais tempo. Manifestos. Marco? Opa, seguinte, eu tenho uma dúvida. O próprio BSD também dá a oportunidade para a gente achar o fonte para a gente contribuir, alterar e mandar versões como Linux também permite? Sim, você tem. Até eu mandei um e-mail para o autor do livro de FreeBSD que eu estou aqui, que mandei um e-mail lá sem expectativa nem nada, né? Porque às vezes você manda um e-mail sem expectativa de receber, daí eu recebo o retorno e vejo que o cara é um dos desenvolvedores do FreeBSD. E sim, se você seguir a lista do FreeBSD Brasil, você tem todo um apoio, mas na lista do FreeBSD Internacional você vai ver procedimentos, tem documentação, como auxiliar. Mas é muito uma questão de você mandar um e-mail para o desenvolvedor ou quem é responsável pelo aquele pacote e pedir para adicionar. Em geral, as pessoas são amigáveis, mas é aquela questão. Não tomar um tipo de ação meio eu acho muito bonitinho, vou colocar uma alteração. É sempre legal você entrar em contato com o desenvolvedor ou quem mantém e manter um diálogo sobre o que você quer, qual é o expectativo, você vai dar uma manutenção mesmo. Daí existem pessoas responsáveis para colocar. É até mais legal o FreeBSD do que o Linux nesse ponto, porque não tem aquela pessoa, eu sou o Linux Tover. Isso não entra no código. Patch do Polibas, esse patch não entra. Não tem, tipo, não tem essa entidade, é um grupo que decide o que entra ou não entra. Claro que eu falei brincando assim do Linux, mas sempre. O Linux não é assim. Sempre. Ele toma algumas decisões em grupo e tal, e tem as pessoas que
ele considera responsável por aceitar os commits. Né? Mas não, eu acho que é até mais tranquilo em alguns aspectos do que outros ambientes, mas eu nunca comentei, eu poderia perguntar para essa pessoa que eu conheci o contato até se tem algum procedimento que eu faria para ajudar se puder. Passo contato, aí vocês trocam. Por exemplo, esses ambientes, né? Aqui o Linux, por exemplo, é total aberto, né? Conhece pessoas que mantêm os drivers, né? E pode conversar até, discutir algumas ideias, né? Isso, nesse ponto está tudo acessível. Você tem todo esse acesso. Tem não um é SVN da vida lá. Não, é SVN, CVS. É CVS. Eles estão tentando migrar para Git, mas ainda não executaram essa mudança. E ainda está uma coisa meio decisória, porque CVS é historicamente usado. Né? Mas tem todo esse acesso, pode entrar em contato com eles. Quem gosta de IRC aqui, o canal do PSD é cheio. Tem muita gente lá que é desenvolvedora, tem umas discussões engraçadas, umas conversas assim, quero ver você hackear o PSD. Essas coisas a gente acaba rindo. Então, o IRC ainda existe para essa comunidade de software livre que gosta de desenvolver, ainda tem bem forte. Então, lá pode está ressurgindo o protocolo IRC assim, para o usuário comum, os caras da Bajuna, né? E a maior parte do usuário comum não sabia ainda, quem raiar de 12 anos nunca viu um canal IRC na vida. Está vendo agora por causa dos caras da novela. Sim, não. É até bom, né? Quem quer anime japonês vai procurar no IRC. Aí eu começo a fazer esse vídeo. Alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer? Comentário? Vai encerrar. E para plataformas ARM, essas outras plataformas com novas de microchip, quer dizer, que está começando a dar um suporte? Tem suporte, eu quero desenvolver algumas arquiteturas. Acho que quem saiu agora foi o Drake, que é uma arquitetura da Intel, que é boa, mas eu acho que ainda tem X, que é usado, que a Jumper usa, você tem muitas arquiteturas. Se você quer algo referente à arquitetura, talvez seja interessante ver o NetBSD. Eu acho que eu conheci um doido que usava NetBSD, o cara tatuou o nome dele em hexadecimal nessa bosta. Já começa assim a perspectiva sobre o que é. Ele fala, então, vale a pena dar uma olhada, porque o sistema operacional focado em outras arquiteturas. Não é aquela coisa Esses arquiteturas são mais baratos de produzir até agora, porque elas estão sendo utilizadas em software móvel, tem menos consumo de energia. Se for considerar para, por exemplo, deixar sistemas embarcados em, por exemplo, roteadores de acessos, coisas assim, ou até mesmo igual os caras da Free Network Foundation estão fazendo, aquelas Freedom Towers, o interessante é pegar arquiteturas ARM. O FreeBSD tem esse suporte. A questão de dar uma olhada, eu não posso tirar Mas eles estão usando algum sistema BSD, eles estão usando o Meshtop da Lenovo. Eu dei uma olhada no site deles e estavam usando o BSD. Agora, se eu tivesse o NetBSD. Eu teria que dar uma olhada. Tem se quiser, um contato apareceu ali no mês, conversa. Pessoal, a gente vai. O Marco vai continuar aqui até as 10 da noite instalando BSDs aí pra gente. Então, aí vocês podem conversar com ele ali, quem tiver mais alguma dúvida e tal, a gente vai estar por aqui na área do Instalfest, nos corredores, enfim, vamos estar aqui o dia todo. Antes, o Marco não vai embora sem distribuir prints Ubuntu. O pessoal não vai poder tirar foto, né? Senão o usuário tem um print. O visual é essa da vida. Pessoal eu me lembro do... daquela foto que tiraram com o Ubuntu rodando no meu notebook. Que me zoaram. Pô, é um projeto. O pessoal do Ubuntu SC forneceu uns brindes muito legais pra gente, a gente agradece o apoio deles. Não sei se tem alguém que conhece o blog aqui, acessa. Eu acesso todo dia quase. Então, beleza. Então, o Thiago lá deu contato com a gente deu um oi, bateu um papo. Ele deixou os brindes aí pra gente e curtiu os brindes lá.
Escolhe aí um número entre 1 e 100 1 e 100. Que esteja aqui. 88. Pô, o próprio. Rafael Rony. Pô, o cara saiu. Não sei se é pode. 44. Gustavo Andrioli. É. 10 a menos. Aí o Gustavo Olha, pai, tem uma foto aqui. Olha, mais outro. 65. Eu quero botar um número aí também, né? Próximo. Mais baixo. 18. Sim. Outro. Vai ter só 23. Tal do Eduardo alguma coisa. Eduardo. Eduardo também saiu. Elisete dos Santos. Ah, essa com certeza vão querer dar beijinho. Você não é lista, cara. Então é isso aí. A gente agradece o Marcos, ele vai estar por aí. A próxima palestra é com o professor Ricardo. A camiseta do Marcos. Ricardo, todo mundo. Querem me acabar. A gente tem aqui uma festividade com os palestrantes. Pega a sua camisa ali. Tem um demônio atrás, né? Mas tem um VSD atrás. Tem. Faz ó, ponto. Viu, Marcos? Então é isso aí. A próxima palestra é com o professor Ricardo, ele está por aqui. Mais uma salva de palmas, pô.